Bem-vindos ao canal do Trouxa, meu nome é Mike, meu Instagram tá aqui, ó, Mike Fel, se você quiser trocar uma ideia. Bem-vindos a mais um vídeo sobre natureza humana, e hoje eu vou focar num aspecto filosófico que a gente chama de responsabilidade moral, você atribuir algo ali baseado num conjunto de valores de algo que é certo ou errado, bom ou mal, tá? E, inclusive você tem um arcabouço teórico para punir alguém ali de maneira lógica. E sobre livre-arbítrio, será que é isso que nos faz humanos? Mas depois da intro. Bom, gente, sem mais delongas, ó, o material de estudo vai estar no primeiro comentário em destaque, tá? Tem recomendação de estudo, de livro, alguns artigos filosóficos também sobre esses conceitos que eu vou trazer aqui. Um agradecimento aí ao brother David Ribeiro, tá? Eu tô gravando esse vídeo depois de uma conversa que eu tive com ele. O David, ele é um compatibilista, né? Então a gente tem um impasse aí, porque eu vejo toda a realidade, inclusive o comportamento humano, né, de maneira determinista, né? Isso é, eu deduzo que tudo o que acontece é consequência de uma sucessão de causas que resultaram naquele evento. E o que acontece é a única coisa possível que poderia acontecer. A gente pode até imaginar, né, cenários alternativos, mas por uma via ali negativa, ou você altera o que aconteceu na realidade de maneira conceitual, mas não significa que de fato seria realmente possível, dadas as circunstâncias do universo, que algo diferente do que aconteceu acontecesse. Já o David não, ele acha que é compatível a ideia de livre-arbítrio com um universo determinista. E aí ele endossa, né, o que ele chama de sourcehood, que é basicamente desde que você haja, né, de maneira livre de qualquer coerção externa de um outro agente e que a sua decisão, a sua ação esteja alinhada com o que você realmente queria fazer, ou seja, você fez o que você queria, você consegue racionalmente justificar os motivos dentro daquele contexto. Bom, eu estava cansado, senti vontade de tomar café, eu fui lá e tomei café porque eu não queria mais me sentir cansado ou com sono, né? Ninguém me obrigou a fazer isso, então ele defende que basicamente isso é um exemplo de livre-arbítrio, uma vez que a pessoa não foi obrigada a tomar café e ela realmente quis fazer isso, né? Então é basicamente um arcabouço aí teórico para você poder validar, por exemplo, alguém que realmente assinou um contrato e atribuir uma responsabilidade das nossas ações, né? E tem uma outra versão, que não é a do David no caso aí, que é a de imaginar essa realidade, cenários alternativos. Então, por exemplo, assim, você fez, né, você foi lá e tomou café, mas você poderia ter tomado um energético, tomado chá, ou cheirado alguma coisa ali, né? Teria, e seria realmente de fato possível você ter feito isso, tá? Então é uma outra visão de mundo. Então eu vou fazer um exercício mental com vocês, tá? Para vocês pensarem aí se realmente faz sentido isso e talvez se realmente é a racionalidade que nos faz humano ou é a capacidade de ter livre-arbítrio no sentido de poder refletir, ter cognição e ponderar sobre nossas escolhas, né? Talvez seja a capacidade de realmente você conseguir inibir um impulso, atribuir responsabilidade moral. Então vamos juntar tudo isso aqui e destrinchar esse negócio. Bom, primeiro vamos imaginar 4 cenários aqui, né? Então vamos lá pegar a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A eu vou chamar de calabreso e a pessoa B eu vou chamar de serotonino. O calabreso ele vai matar o serotonino, tá? É um spoiler aí que eu vou te dar. Então, no primeiro cenário, imagina assim, que o calabreso ele tornou-se o tipo de pessoa que jamais mataria outra pessoa ali. Ele é uma pessoa pacífica, né? Um ser humano saudável, um funcional aí na sociedade, tá? Só que aí ele é sequestrado e um neurocientista coloca um chip no cérebro dele que altera as sinapses, as conexões neurais deles de tal forma
que leva ele a matar o serotonino. Então, ele só matou o serotonino por conta que um neurocientista ali implementou esse chip. Faz sentido eu atribuir responsabilidade moral? Porque assim, é inegável que o Calabreso ele foi, ou o corpo do Calabreso foi o vetor do fenômeno, mas que ele não teve controle nem autoria daquilo. O que causou ali ele matar o serotonino foi a inserção desse microchip. Então esse é o cenário 1. Então você pode refletir. Se você estivesse julgando essa situação, você falaria, ele é condenado por tantos anos, prisão perpétua, pena de morte, né? Então pensa aí. Ou se a sua intuição é tipo, porra, o cara não teve culpa, né? Ó, o cara não teve culpa. É isso que a gente vai refletir. Cenário 2, ó, imagina que o neurocientista aqui, ele implementou esse microchip quando o Calabreso ele era um feto, estava na barriga da mãe dele. E esse chip aí, que ele implementou, vai condicionar toda a existência do Calabreso para quando ele tiver lá seus 20 anos, ele vai matar o serotonino por conta de ter esse microchip que meio que alterou toda a formação do cérebro dele ali. Então tudo que aconteceu na vida dele, né, por conta de ter esse microchip, transformou ele na pessoa que naquele momento ali matou o serotonino. Então você percebe assim que no cenário 1 ele não era a pessoa que mataria o serotonino, mas por conta do microchip ele vai lá e mata. No cenário 2, ele ao longo da vida foi tornando-se a pessoa que foi lá e matou o serotonino, mas por conta de ter esse microchip. Então você imagina, se não tivesse o microchip, ele não mataria o cara, né? Então talvez sua intuição seja a mesma do cenário 1, né? Tipo, pô, não é culpa do cara, né? Beleza. Agora vamos para o cenário 3. Imagina que o Calabreso ele não vai ter nenhum microchip. Só que ele está inserido numa tribo que todos os valores, toda a pressão cultural, tudo que eles educam, desde de bebezinho ali até adultos, né, idosos, todos os valores daquela cultura transformaram ele na pessoa que aos 20 anos, ao encontrar o serotonino, ele vai lá e matou o serotonino. Vamos supor que talvez essa cultura tivesse, por exemplo, uma cultura de honra ou tivesse algum tipo ali de valor moral, do tipo, esse tipo de etnia é bom, é correto, quem tem essa etnia é errado, tem que morrer, ou algum fator religioso, o que você escolher, mas o que condicionou ele a tornar-se a pessoa que vai matar o serotonino é a cultura que ele está inserido. Então, talvez a sua intuição seja, não, ele ainda, sim, né, ele é culpado, pô, mas, porra, se ele tivesse nascido numa cultura diferente, ele não tornaria, ele podia ter nascido numa cultura que, ao encontrar o serotonino, ele ia falar, meu Deus, você é um Deus, ou ia falar assim, nossa, você é meu irmão. Então, percebe? Então, você tem ali um fator externo, né, que também condicionou ele a ter aquela ação naquele momento. Beleza. Qual que é a sua intuição aí no cenário 3? E o último cenário, que é o 4, imagina assim. E o interessante é que no cenário 2, eu esqueci de falar, o serotonino, desculpa, o Calabreso, ele sabia que ele tem esse microchip, tá? Ele não estava ignorante ali. Então ele sabia que ele é o que ele é por conta de ter tido esse microchip implementado nele quando ele era um feto, tá? Aí no cenário 3, né, ele tá ciente ali, né, da cultura dele também, enfim. E no cenário 4, né, imagina assim, que toda maneira que o universo funciona, tá, vai condicionar os genes do Calabreso a interagirem com o meio de tal forma que quando ele chegar naquele exato momento, encontrar o serotonino, a única coisa possível de acontecer vai ser ele matar o serotonina. Eu vou dar um exemplo mais prático. Imagina assim, que as experiências que ele vai ter durante a infância, essa interação de genes com o meio, tá? Os traumas, a cultura dele não, né? A cultura a gente vai usar mais no cenário 3, mas tudo que foi acontecendo com ele, então os níveis de estresse,
a situação em si que ele encontra. Então imagina que, por exemplo, estava acontecendo um protesto ali na cidade e tava pessoas saqueando a rua, aquela bagunça. E imagina que o Calabreso, ele é um policial, tá? Ou simplesmente não é policial, mas é um ambiente onde as pessoas podem ter porte de arma, tá? Então ele tava ali andando na rua, no meio daquela confusão, falou, nossa, eu preciso chegar em casa logo, tem uma galera louca aqui. Aí ele vira uma rua escura e encontra o Serotonino, que tá ali, um homem, e ele vai pegar o celular. Na hora que o Calabreso vê aquilo, ele acha que é uma arma, a reação dele é pum, matar o Serotonino. Então você tem todas essas variantes aí, né, que condicionaram o Calabreso a ser a pessoa que mata o Serotonino. Qual que é a sua intuição aí? Porque, ó, de novo, nos 4 cenários não teria como ele ter feito diferente, tá? E o que ele fez no cenário 4 ali, no cenário 3 ele realmente quis fazer aquilo, mas você sabe que foi a cultura que condicionou ele. No cenário 2 ele sabia que ele tinha um microchip, ele realmente quis fazer aquilo, mas era por conta do microchip. No cenário 1 ele teve toda a sua personalidade alterada. E no cenário 4 aí ele fez o que ele achou que deveria ter feito ali, mas você sabe que foi toda a maneira que o universo funciona condicionou ele a tornar-se aquela pessoa, tá? Seria impossível ele não ter feito aquilo que ele fez. Nos 4 cenários aí, você acha que existe uma diferença de responsabilidade moral? Ele é mais culpado num cenário do que no outro? Porque o que eles têm em comum é que ele não foi o gerador, a primeira causa, né, do comportamento. Nos 4 cenários foram eventos alheios ao controle e à autoria dele que condicionaram ele. Então, assim, foram os genes dos pais dele, as experiências de vida. Então, para você entender isso, se você acha que em algum dos cenários ali existe um grau distinto de responsabilidade moral, talvez você seja mais um compatibilista. Você fala, pô, mas no cenário 4 aí, né, é mais natural ali. Então, esse daí ele teria que realmente ser culpado. Ou ele, mas ele se confundiu. Você pode até fazer uma versão alternativa disso. Eu posso até colocar um cenário 5 que é parecido com o cenário 4, mas não foi assim todo aquele contexto maluco. Vamos supor que foi, por exemplo, um caso de vingança, sei lá. O Serotonino tava, por exemplo, flertando com a namorada dele ou zoou ele na internet, qualquer motivo que você queira ali, né, que levou ele a pegar uma arma e matar o cara naquele momento ali. Você pode pensar em algumas variantes, mas o ponto é que o fato dele ter a intenção ou não de fazer aquilo é irrelevante no sentido de eu falar que ele teve uma livre escolha, porque nos 4 cenários não teria como ele ter feito diferente, e mesmo que ele tivesse uma justificação racional, eu fiz aquilo por conta que eu achei que ele ia me matar, então assim, eu realmente quis fazer aquilo, ou eu fiz aquilo porque eu acho que ele merece, porque ele me ofendeu, ou qualquer motivo que você pensar ali, ele não teve autoria ou influência em se tornar aquela pessoa nos 4, ou até no 5º cenário que eu falei ali, que pode ter sido um motivo mais trivial que você pensar, né? Então, por isso que você chamar de livre-arbítrio é um erro. Você pode talvez pensar em arbítrio, ou seja, na capacidade de fazer julgamentos, de refletir sobre aquilo, de ponderar, mas não é livre. Então, talvez se você quiser aí uma solução para quem é compatibilista, é pensar em arbítrio voluntário e involuntário, de repente, tá? Mas só para você entender um paralelo com o mundo real, o cenário 1, ao invés de um microchip, pensa no caso do Charles Whitman, por exemplo, que é um atirador lá do Texas, né? Acho que foi nos anos 60, ele matou aí umas 30 pessoas, começando com a família dele, né? E assim, ele escreveu uma carta falando, estudem meu cérebro porque eu não sei o que deu em mim de eu ter feito isso. Eu amo minha esposa, amo ali meus filhos, mas eu não sei porque eu fiz isso. Aí
Basicamente, eles descobriram que ele estava com um tumor do tamanho de uma laranja, pressionando a amígdala dele, que não é a amígdala daqui, tá? A amígdala do cérebro é a parte do seu cérebro responsável ali por agressividade, impulso agressivo, né? Então, não quer dizer que foi apenas aquele tumor, né? Porque você vai combinar também com as experiências de infância, né? Ele teve uma infância ali que, se não me engano, o cara apanhava do pai. Quando ele estava no quartel, ele teve problemas ali de autoridade também, né? De briga. Mas o ponto é que se você não tivesse aquele tumor, provavelmente ele não teria sido a pessoa que foi lá e matou aquelas pessoas. Então, o tumor seria equivalente ao primeiro cenário onde você põe o microchip. Né? Então, imagina que se fosse possível remover o microchip, remover o tumor, ele jamais teria sido aquela pessoa. Ou ele iria ficar horrorizado de ter feito aquilo. Meu Deus, não acredito que eu matei. Caramba, eu não sou mais aquela pessoa, né? Qual seria o tipo de punição que você daria para ele? Talvez restituição, mas você percebe que sai o senso de vingança. O cenário 2 ali, né, na qual o chip é implementado, né, no período intrauterino, ou seja, quando você está no útero da sua mãe, é o que já acontece no mundo real. Os níveis de estresse que a sua mãe teve quando ela estava grávida de você vão deixar você mais ou menos sensível ao estresse. Não é tão importante, mas tem um hormônio que chama glicocorticoide, que está relacionado ao estresse. Os níveis naturais, ou seja, que naturalmente o seu corpo vai produzir, vão ter influência a esse período intrauterino, dependendo das experiências que sua mãe passou ali, ou seja, ela não controla. Isso alterou o jeito que você lida com a realidade. Hoje, você cria uma justificação racional. Você fala, eu quis fazer isso, mas não foi autoria sua. Teve influência lá de quando você era um feto, cara. Então, assim, você também teve algo externo ali, alheio ao seu controle, que condicionou que você se tornasse quem você se tornou. Então, se você descobre que a pessoa teve uma mãe que passou ali por experiências terríveis quando ela estava grávida, isso fez com que você fosse mais propenso a ser uma pessoa mais estressante, desculpa, mais estressada ali, mais sensível a estresse. Então, desde criança, você vai ter uma atrofiação de parte do seu córtex pré-frontal e uma neuroplasticidade maior nessa parte aí da sua amígdala, ou seja, isso é um fenômeno natural, tá? Não tem nada de bizarro no sentido de não natural acontecendo. A mãe passou estresse, isso altera o jeito que o feto é formado. Isso acontece em toda a gravidez, entendeu? Não que toda mãe passe estresse, mas eu digo, isso é um fenômeno natural, tá? Se a mãe passar muito estresse, vai alterar na formação ali do cérebro do feto, nesse nível de como você responde a situações estressantes, qual o seu grau de controle ali. E o nosso cérebro ele vai se adaptando ao longo das experiências, então você tem neuroplasticidade acontecendo aí. Então é um cenário do microchip implementado no bebê. O cenário 3, né, cultural, ele já acontece também, né? Não tem como separar o cenário 3 do cenário 4 totalmente, porque os seus genes respondem ao meio. Então, se você nasceu numa cultura de honra, por exemplo, onde ofensas devem ser punidas, ou dependendo da ofensa, você tem que até matar a pessoa para ter sua honra restituída, dependendo do erro que você faz ali, você deve ser punido com a morte. Então, como você tem um impulso natural de querer ser um membro funcional do grupo, esse impulso natural, você pode ver no estudo ali Renovating the Pyramid of Needs, está nos comentários, tá? E não tem como fugir disso, gente. Então, assim, se você nascesse numa cultura diferente, você fatalmente seria uma pessoa diferente. Então, parte de você fazer o que você faz é a influência do ambiente que você vive, porque os seus genes eles já são naturalmente codificados para reagir a isso de uma maneira que você tenha um comportamento funcional para potencializar, né, as suas chances de continuidade genética, né, de fazer se reproduzir, e a sua homeostase, que é o equilíbrio interno ali, tudo está funcionando corretamente.
E o último cenário é justamente o cenário de um universo determinista. Então, se você nega a natureza humana no sentido de ela ser a mesma de qualquer outro organismo vivo, você tem um impulso natural de homeostase e continuidade genética. Então, gente, ó, 3 áreas do conhecimento aí, a física, a química e a biologia, que basicamente elas estudam a mesma coisa por óticas diferentes. Como assim estudam a mesma coisa? Estudam a realidade. Então, uma focada ali, eu quero entender por que a água evapora, eu quero entender um fenômeno de como esses elementos aí interagem. Pô, vou precisar ir na química. Eu quero entender por que os astros aí, os planetas se comportam do jeito que se comportam, né? Por que as coisas caem. Então vou ter que ir na física, na astrofísica. Eu quero entender como organismos vivos funcionam. Eu vou ter que ir na biologia. Então a área de conhecimento inicial para entender comportamento de qualquer organismo vivo, inclusive humanos, é a biologia. Todas essas áreas do conhecimento elas têm um respaldo da filosofia, que é o que você vai usar para organizar esse conhecimento e saber lidar com ele. O que eu faço com isso? Aí já vai entrar na filosofia, tá? Então, o cenário 4 já é o cenário que, se você endossa e você aceita que a gente vive num universo que é regido pelas leis de causa e consequência, então já é o que você vive hoje. Tá? Os seus genes respondem ao meio, você tem o mesmo impulso de qualquer outro organismo vivo, então qual seria a natureza humana considerando tudo isso? É a razão? A razão ela só existe por conta da existência de um córtex mais desenvolvido que nos possibilita ter a habilidade de criar conceitos e linguagem. Então, sem córtex, sem qualquer tipo de atividade racional nesse sentido aí. Tá? Então é uma característica biológica evolutiva para potencializar a nossa existência em termos de continuidade genética e homeostase, que é o que já é comum em organismos vivos. Tá? E responsabilidade moral? Responsabilidade moral, se você aceita que a gente é um organismo vivo, você aceita a teoria da evolução, a seleção natural, então você vai entender que a noção de moral, de bom, mal, ou de ética, certo ou errado, né? São mecanismos psicológicos de incentivo e inibição. Incentivo de um comportamento que potencializa a nossa existência, inibição de um comportamento que potencializa a nossa extinção. Então, na natureza já existe relação predatória, parasitária e mutualista. A noção de ética e moral só vão surgir no que já acontece, né, na natureza, que é dentro de uma relação mutualista, mas elas só vão surgir porque humanos têm essa capacidade de sistematizar o comportamento ali. Mas elas não existem fora da mente humana. Então o erro dos compatibilistas aí é você tentar justificar livre-arbítrio pensando que eu preciso criar uma justificativa para poder atribuir responsabilidade moral. Você não precisa. Porque na natureza já acontece esses 3 tipos de situação. Então, eu quero viver numa relação mutualista ali, na qual a relação entre os envolvidos ela é voluntária. Então, ninguém vai agir de maneira predatória ou parasitária. Então, já é proibido você fazer isso por definição. E aí, né, tem que ser um outro vídeo para falar só desse aspecto jurídico aqui. Mas você não precisa, né, de responsabilidade moral para conseguir lidar com um possível psicopata numa sociedade. Você vai lidar com ele como sendo qualquer outro fenômeno da natureza que você quer evitar, sem o sentimento de culpa, orgulho, de vingança. Essa pessoa é um risco para a sociedade, ela vai ser removida do mesmo jeito que se a gente pudesse remover tempestades, furacões, a gente iria. Então, qual seria a natureza humana? Você é uma parte do universo com capacidade de se interpretar. Te vejo num próximo vídeo sobre esse assunto, tá? Vamos lá. Beijo, tu trouxa.